Constitucionalismo, um dos temas mais importantes de direito constitucional. Meu nome é Marcos Gomes, sou defensor público do Estado de São Paulo e professor de Direito Constitucional do Estratégia Carreiras Jurídicas. Desde já, não esqueçam de deixar o seu like e seguir o canal do Estratégia para vocês se manterem sempre muito bem informados. Professor, por que o tema constitucionalismo é tão importante assim para os certames de carreiras jurídicas? Primeiro, porque é um tema que despenca em prova. E segundo, é um tema essencial para a devida compreensão da matéria inerente ao direito constitucional, um dos pilares de sustentação da matéria. E o que vem a ser constitucionalismo? Em um conceito restrito, o constitucionalismo significa o histórico das constituições, mas a gente aqui no Estratégia Carreiras Jurídicas, a gente quer um conceito completo. Então, o constitucionalismo é um movimento jurídico, político e social que busca limitar o poder do Estado, garantindo direitos fundamentais e estruturando o Estado, a exemplo da separação dos poderes. Então vejam que a ideia principal do constitucionalismo é a limitação do Estado, é a limitação do poder público. Muito se fala em um constitucionalismo antigo, e aí eu trago aqui 3 exemplos de experiências do constitucionalismo antigo, só para vocês notarem como que existe um movimento, ainda que embrionário, de limitação do poder público, de limitação do Estado. Lá no Estado hebreu, nós tínhamos essa limitação por meio das leis do Senhor, questões divinas colocando limite ao poder público, ao governante. Na experiência grega, nós temos aí a ideia de democracia direta, uma identidade plena entre governantes e governados. Em Roma, na experiência romana, nós temos como exemplos de limitação a Lei das 12 Tábuas, a Lex Regia e o embrião da separação dos poderes lá no processo legislativo romano. Avançando ainda mais, podemos falar em um constitucionalismo medieval, onde eu trago para vocês como exemplo a experiência inglesa. E dentro dessa experiência inglesa, alguns documentos merecem uma atenção especial de limitação do poder dos governantes. A Magna Carta de 1215, que traz aí de forma embrionária a ideia do devido processo legal, do direito de propriedade, a petição de direitos, o Habeas Corpus Act e o Bill of Rights. Então vejam, nós temos um constitucionalismo antigo, experiência do Estado hebreu, experiência na Grécia, experiência em Roma. Podemos falar de um constitucionalismo medieval, experiência inglesa, mas o constitucionalismo ganha força mesmo com o constitucionalismo liberal, ao ponto de alguns doutrinadores sequer falarem que aquilo que eu trouxe para vocês no constitucionalismo antigo, no constitucionalismo medieval, alguns doutrinadores falam que isso sequer é um constitucionalismo. E aqui no constitucionalismo liberal, nós passamos a ter uma Constituição escrita, colocando efetivamente limite ao poder soberano. Dentro desse constitucionalismo liberal, surgem os direitos fundamentais de primeira dimensão, uma ideia de abstenção do Estado, não fazer do Estado. Dentro desse constitucionalismo liberal, a interpretação era uma interpretação mecânica. Existia uma grande desconfiança dos juízes e, por isso, os juízes eram somente a boca da lei. Aqui surge a concepção sociológica de Constituição de Ferdinand Lassalle. Nós temos aqui constituições liberais, constituições concisas. Vejam como diversos institutos do direito constitucional vão se encaixando. Eu trago dentro do constitucionalismo liberal 2 experiências. Experiência americana, onde surge aqui a ideia de controle difuso de constitucionalidade, presidencialismo, república, federalismo, e também a experiência francesa, onde nós temos aqui a garantia de direitos fundamentais, surge a ideia de poder constituinte e poderes constituídos. Então vejam que no constitucionalismo liberal, aqui a Constituição passa a ganhar força. Avançando, nós chegamos em um constitucionalismo social. Se a ideia no constitucionalismo liberal era de abstenção, não fazer, no constitucionalismo social, a ideia é de um fazer, de uma atuação positiva do Estado. Surgem, então, os direitos fundamentais de segunda dimensão.
surgem os métodos clássicos de interpretação de Savigny, a exemplo da interpretação gramatical, da interpretação histórica, teleológica. As constituições não são mais constituições liberais, concisas, são constituições dirigentes, programáticas. E eu trago como exemplo de constituição a Constituição Mexicana, de 1917, e a Constituição Alemã, de 1919. Surge aqui, no constitucionalismo social, por exemplo, as concepções de Hans Kelsen, concepção jurídica, e surge também a concepção política de Carl Schmitt. Então vejam exemplos de diversos institutos do direito constitucional sendo aplicado aqui ao longo do constitucionalismo. E aí, avançando mais, nós chegamos ao denominado neoconstitucionalismo, constitucionalismo contemporâneo, que tem como fator histórico o pós-Segunda Guerra Mundial. No Brasil, a gente pode até considerar como fator histórico o período de redemocratização após a ditadura militar. Fator filosófico, o pós-positivismo, com a reaproximação entre direito e moral. Fator teórico, a Constituição prezando pela sua força normativa, a ideia de força normativa da Constituição de Conrad Hesse. Então vejam aqui que nós temos uma evolução nas concepções de Constituição. Surgem, por exemplo, princípios e valores com força normativa. Princípio democrático, princípio da dignidade da pessoa humana, surgem os direitos fundamentais de terceira dimensão. E, em virtude disso, surge também uma nova hermenêutica constitucional, que vocês vão estudar aqui detalhadamente no Estratégia. Além dessa nova hermenêutica constitucional, consequentemente, nós temos uma expansão da jurisdição constitucional, controle de constitucionalidade e judicialização de políticas públicas e, consequentemente, maior protagonismo do Poder Judiciário. Mas, além do constitucionalismo antigo, do constitucionalismo medieval, do constitucionalismo liberal, do social e do neoconstitucionalismo, nós temos novos movimentos constitucionais. A exemplo do constitucionalismo do futuro, de Roberto Drome. Roberto Drome, ele prevê valores que devem estar presentes nas próximas constituições. Valores como verdade, solidariedade, universalização, continuidade, integração, consenso e participação. Muito se fala também em supraconstitucionalismo. Estamos falando aqui de uma ordem jurídica superior à Constituição interna. Refere-se a uma Constituição para diversos países, ou seja, países abrem mão da sua autonomia, da sua soberania, elegendo representantes que farão parte de uma Assembleia Constituinte supranacional. Eu sei que não se encaixa muito, mas alguns doutrinadores trazem como exemplo o Tratado da União Europeia. Marcelo Neves fala em transconstitucionalismo, que é a convivência cooperativa entre ordens jurídicas constitucionais e internacionais, buscando uma relação aqui entre o direito interno e o direito internacional, buscando efetivamente a melhor norma que tutele os direitos humanos. Aqui não se busca uma unificação normativa, mas nós temos uma combinação, um entrelaçamento, uma cooperação. Existem também, dentro dessa ideia de constitucionalismo, movimentos regionais. Para a gente é muito importante hoje em dia que a gente conheça o constitucionalismo latino-americano, também denominado constitucionalismo indígena ou andino. Então nós temos aqui um constitucionalismo que busca maior legitimidade democrática, trabalhando temas como diversidade, identidade e participação. Trabalha bastante com grupos outrora excluídos, a exemplo dos indígenas. Nós não podemos prescindir também do estudo de novos movimentos constitucionais bem contemporâneos que já vêm sendo cobrados em prova. E aí eu convido vocês para terem acesso aqui ao nosso curso de Direito Constitucional no Estratégia, onde a gente trabalha temas como constitucionalismo feminista, temas como constitucionalismo digital e constitucionalismo ecológico. Meus amigos e amigas, esse tema é importantíssimo para a devida compreensão da matéria. Nós vamos começar a postar aqui vídeos com temas muito importantes para os concursos de carreiras jurídicas e eu vou trazer para vocês diversos temas de direito constitucional que despencam em prova e merecem uma atenção sistematizada para os nossos alunos. Não esqueçam de me seguir lá no @MarcosLopesGomes. Estou sempre trazendo dicas de preparação para concursos e também temas envolvendo direito constitucional. E sigam também o Estratégia Carreiras Jurídicas. Não esqueçam de deixar o seu like, acompanhando a gente, vocês vão se manter muito bem informados para os concursos. Pessoal, um grande abraço e sucesso nos estudos.